Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência ao vídeo de número 56, Caráter da Revelação Espírita, a Gênese, capítulo 1, agora questão de número 16. Então, olha só para você ver, veja bem, nós ainda não terminamos a questão de número 15, porque nem tudo pode ser dito, até por uma questão de respeito, porque cada um tem a sua forma de trabalho. Agora, nós esperaríamos que as pessoas respeitassem o Espiritismo, o que poucos têm feito isso. Então, a fórmula para dialogar-se com o Espírito, nós já dissemos, amor, humildade, conhecimento. Nada de estrelato. Procurar permanecer, no nível de baixo e procurar entender que é preciso falar o menos possível e, quando falar, ser objetivo. E deixar esse lado místico de lado. Maca, já morreu, irmão de luz, vai com os mentores espirituais. Você está numa casa espírita. A pessoa é um evangélico e sai doido correndo dali. Por quê? Porque o plano espiritual, ele é imparcial, é incondicional. Não existe religião nas colônias espirituais. Todos são tratados como irmãos em processo de evolução. Aqui tem o hospital dos crentes, aqui tem dos evangélicos, aqui tem dos católicos, aqui tem dos espíritas. Não existe isso não. Todos são tratados igual. Não existe raça, crença, cor. E os benfeitores não perguntam que fostes na terra. Eles não se importam com o que a pessoa foi ou deixou de ser na terra. Trata todos por igual. Ah, lá na terra eu fui papa. Ah, é? Lá, né? Porque aqui você é uma pessoa comum como outra qualquer. Ah, lá na terra eu fui espírita, orador. Foi? Foi, ainda bem que é passado. Passou. Agora aqui você vai ter que sentar na cadeira, na sala de aula e começar do zero novamente. Questão de número 16, olha só para você ver. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, porque nós sabemos que
a ciência propriamente dita aqui na Terra, ela tem por objeto o estudo das leis do princípio material. É materialista, mas é necessário, porque nos encontramos aqui, então, é preciso que ciências aqui estude o que nós temos aqui, não é verdade? Mas acontece que extrapolam demais. Haveras se as ciências aqui há muito tivessem buscado a Deus. Mas é interessante que muitos cientistas, no ano de 2023, ainda confessam que não creem em Deus. Olha o quanto são ignorantes. É um direito de cada um, mas isso é ignorância demais. Consultados alguns cientistas, eles costumam dizer que tudo não passa-se do acaso. Aí é hora de fazer aquela pergunta. Mas quem criou o acaso? Porque dizer que tudo é o acaso, tudo faz parte do acaso, é hora de perguntar, e quem criou o acaso? Porque alguém tem que ter criado o acaso, porque senão o acaso não existiria. Porque o acaso por si só, ele não construiria universos, dimensões por toda a eternidade. Então, se de fato o acaso que criou tudo que nós sabemos que existe, então o acaso, nesse sentido, o acaso é Deus. Porque para criar tudo, se é o acaso, então Deus é o acaso. Não sei se você conseguiu entender. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, enquanto um estuda o princípio das leis materiais, das leis da matéria, o outro estuda o princípio das leis espirituais. Ora, como este último princípio é o Espiritismo, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material, porque ele reage incessantemente sobre o princípio material, é lógico, porque as leis da natureza é em primeiro lugar, depois o lado material. E reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar, olha só para você ver que gostoso, o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Isso é verdade. A ciência necessita do espiritismo, a ciência convencional. E o espiritismo necessita da ciência, mas, observe, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente
A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos. Tá vendo? A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos. Você entendeu isso aqui, né? A ciência sem o espiritismo, ela se vê na impossibilidade de explicar certos fenômenos. Nós já tratamos a respeito de algumas questões que fala a respeito de previsões, milagres, né? Nossa Senhora de Guadalupe, São Cupertino, Nossa Senhora de Fátima e muitos outros. Então, tudo que existe na Terra que a ciência não consegue esclarecer, a ciência convencional aqui da Terra, o Espiritismo consegue esclarecer. O Espiritismo consegue explicar, né? Então, olha, a ciência e seu Espiritismo se acham na impossibilidade de explicar certos fenômenos. A ciência. Só pelas leis da matéria, a ciência não consegue explicar determinados fenômenos. Não consegue, né? Ao espiritismo sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Veja bem, o espiritismo necessita da ciência aqui na Terra apenas como um apoio e também uma comprovação. Por quê? Porque nós sabemos que o espiritismo, em questão de ciência, a ciência, ela pesquisa, ela se aprofunda nos fatos, ela desvenda através dos exames, das observações. Só que espiritualmente, para que fisicamente a humanidade se tome conhecimento, é necessário que o Espiritismo dependa da ciência da Terra, onde, através da ciência da Terra, ocorre o apoio e a comprovação. Não que, é preciso dizer, não que essa ciência é inacabada, não. Porque é preciso dizer que em matéria de ciência divina, a doutrina dos espíritos é a mãe de todas as ciências. Se existem ciências que precisa evoluir, são as ciências convencionais aqui da Terra. Porque a ciência espírita, em matéria de ciência, ela já se encontra pronta. Ela só precisa do apoio e da comprovação do meio onde ela se encontra
para melhor entendimento daqueles que naquele meio se encontra estudando. Tanto é que o Espiritismo, ele não se detém em matéria de ciência, ele não se detém onde as outras ciências se detêm. O estudo das leis da matéria tinha que proceder o da espiritualidade. Porque a matéria é que primeiro fere o sentido. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. É lógico que se o espiritismo tivesse vindo antes das ciências, ele teria sido abortado, porque ele não ia encontrar aqui na Terra apoio comprovatório. Não existia apoio comprovatório. Porque além das pesquisas, das observações, dos fatos, em matéria de justiça divina, é preciso aliar o útil ao agradável, o espiritual ao material. Porque tanto o material depende do processo divino, quanto o divino necessita do processo material. Mas nós não podemos nos esquecer que, se tratando de espiritismo, como consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, é óbvio que o espiritismo veio no momento certo, na hora certa, nem uma década a mais, nem uma década a menos. Ele veio quando estava florescendo todas as ciências, ou pelo menos os cientistas haviam reencarnado justamente para poder contrabalançar ou contrabalancear. Porque tudo foi programado, vamos dizer assim. Tudo que Hipólito Leonard Rivail encontrou aqui na época, naquele século, foi tudo providencial, programado no plano espiritual para que todos os sistemas reencarnassem, para que todos se utilizassem-se de métodos comprovatórios, que pudessem comparar aos sistema, ou melhor, ao sistema de experimento de Hipólito Leonard Rivail. Então não pensemos que os sistemas foi de certa forma uma armação das trevas, porque não foi. E sim, providencial, preparado pelos benfeitores espirituais para que tivesse Hipólito Leonard Rivail com que e com quem discutir toda a matéria, tanto divina
quanto à matéria material. Porque se Hipólito Leon Denisard Rivail não tivesse encontrado todas as ciências aqui na Terra, né? Todas as adversidades, todos os sistemas comprovatórios, todas as pesquisas contrárias, se ele não tivesse encontrado a física, a química, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, a geologia, se ele não tivesse encontrado a zoologia, se ele não tivesse encontrado todas essas ciências aqui na Terra, ele iria confrontar, vou usar o termo, não é pejorativo não, é até positivo. Ele iria confrontar as ciências divinas com quais ciências material? Se elas inexistentes ainda. Então, você entende que tudo providencial, nada por um acaso. Então é preciso que nasça o pró, é preciso que nasça o contra. Nós entendemos que o que eleva a verdade, quem eleva a verdade é o contra, não é o pró. Por quê? Porque a verdade, ela é a verdade absoluta. Mas é preciso que o contra a apedreje para que aqueles à sua volta, percebendo que ela está sendo apedrejada, venha a estudar até chegar a uma certa denominação. Você conseguiu entender? Muito simplesinho, né? Tanto é que nós vamos encerrar agora, né? Nesse vídeo de número 56. Nós vamos deixar para o próximo dia, porque o cadáver aqui já está cansado e essa perseverança todo dia cansa. Eu não estou reclamando, mas cansa, né? Então você conseguiu entender, né? Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Você observa que tudo que surge antes do tempo é abortado. Observa quantas lojas na cidade aparecem e daí 2 meses ela desaparece. Porque não foi feito um estudo prévio no mercado para ver se comportava mais uma loja. E por falta desse estudo prévio, a pessoa deixa-se levar pela possessão, pelo fanatismo, e ela quer porque quer por uma questão de status, porque e monta, e daí a pouco aquilo que não foi pesquisado, não foi raciocinado previamente, os encargos, né? Os impostos são muito altos, a pessoa não aguenta, a pessoa
tem que fechar as portas, sim, antes que ele se perca. Mas isso em tudo, não é? Inclusive, todas as ciências combinaram de vir juntamente com a ciência espírita. E a ciência espírita combinou de vir junto com todas as outras ciências, que nós vamos estudar no próximo vídeo. É uma sequência maravilhosa esse livro, A Gênese, não é verdade? Você observa que nós nos encontramos numa linha só de raciocínio desde o começo. E vai ser assim. E olha que ainda tem capítulos, primeira, segunda e terceira parte. A segunda parte vai falar sobre os milagres. Que delícia! E também a terceira parte, previsões. Oh, meu Deus! Que eu fiz para o Senhor permitir essa cruz nas minhas costas, meu Pai? Que eu fiz? Mas agora não tem como eu abortar mais. Agora eu tenho que ir até o final. 90 anos? Não, mais uns 2 meses. Vamos ao próximo vídeo.